Olá! Oh, meu conterrâneo! Querida, obrigado. Que honra. Estou me sentindo chiquérrimo conversando com você. Eu estou adorando essa ideia de terminar a sexta conversando com um conterrâneo meu, né? Com um baiano todo de preto, apesar de sexta. Eu todo de preto, já é para, né, para dar uma afinada. Os angelicais entendem, aceitam. Você começou falando da relação com o Zé. Eu estou no apartamento que pegou fogo. A gente voltou para cá, eu e Marcelo. Marcelo é o companheiro de Zé, o viúvo de Zé. Eles são grandes amigos meus, a minha família, há 30 e tantos anos. E tem uma semana que a gente reocupou o apartamento, que quando pegou fogo, houve até uma vaquinha na internet, que foi fundamental para poder levantar, não foi o suficiente, mas foi fundamental. E aí eu estou contando isso porque, como o apartamento está completamente vazio, eu fiz um cenário fake. O que é que você acha aí do cenário fake? Tá ótimo, tem cadeira de balanço. Cadeira de balanço, tem o quadro de meu filho lá no canto, a bengala de Zé. Enfim, é um cenário fake para não ficar sem nada, porque o apartamento está completamente vazio ainda. Ô, Ricardo, me diz uma coisa. Eu estava falando aqui para o Haroldo que você, como baiano, conhece essa expressão. Me bata um abacate, claro. Me bata e me faça um, como é que fala? Uma garapa. Exato, e me faça uma garapa, né? Não é outra coisa. Você estava perguntando frases aí interessantes, né? Eu me lembrei de uma senhora que faz parte da nossa vida lá em casa, da nossa família, a vida inteira, e ela falava uma coisa maravilhosa que eu absorvi para mim. Quando me contemplo, me lastimo. Quando me comparo, me consolo. Olha, muito bom. Não é maravilhosa essa? Me contemplo, me lastimo. Quando me comparo, me consolo. Realmente é uma forma de se consolar mesmo. Ela tem 90 e tantos anos hoje, é Cândida, é um espetáculo de ser humano. Essas baianas que têm uma mão sagrada, que faz aquelas comidas absolutamente maravilhosas, enfim. Tipo eu, né? Tomara, me convide. Então, eu sou um bom... Atualmente só saio por um bom esquema gastronômico, praticamente. A Alice Bittencourt está falando, Ricardo é meu irmãozinho caçula, Sinara, irmã babona na área. É isso aí. Ela é sua fã, ela é esquerdista, feminista, toda, assim, foi a nossa vanguarda lá de casa, enfim. Beijo, Chuchuca. Vamos colocar aqui o cartaz do espetáculo lá, Gui, olha, todos são palco, mostra de teatro brasileiro, né? Aí, ó, vocês estão vendo o Ricardo Bittencourt com o ator Alexandre Borges, irreconhecível, né? Eu nunca reconheceria nele, né? com essa maquiagem. Não, ele está espetacular. Os atores são sensacionais. Esse é um festival. Apresentando lá, vão estrear em Lisboa e 4 cidades de Portugal, o espetáculo Esperando Godot, que é o último que o Zé Celso montou, é isso? Não, o último foi o Fausto, que aí era um projeto meu, inclusive, e foi um dos motivos de eu ter ficar por aqui, que eu estava morando na Alemanha, enfim. E o último foi o Fausto do Marlon. A gente vai mostrar daqui a pouco algumas cenas do Fausto, eu peguei para a gente mostrar. Ai, que maravilha. Esse festival é um luxo. É um festival em Portugal. A gente não vai se apresentar dessa vez em Lisboa. Eu estou querendo fazer o meu solo de Gregório em Lisboa, mas ainda não tive respostas. É o festival Todos São Palco. A gente vai se apresentar em Aveiro, Coimbra, Águeda e Lausanne. Como disse, uma mostra do teatro brasileiro. E é o espetáculo Esperando Godot, que é o penúltimo de Zé, a gente foi convidado, mas tem uma coisa muito diferencial nesse espetáculo. Só Zé Celso, no planeta Terra, teria a autoridade para subverter a obra de Beckett. O Esperando Godot é a obra mais montada do século passado, né? Que é do século... Eu não sei nem que século a gente está, mas, enfim, do final dos anos 50, 1950 para cá, foi o espetáculo mais montado até hoje.
e você fica exatamente esperando o Godot. Zé tinha um problema. Zé montou esse espetáculo algumas vezes na vida. Montou com uma produção de Munique, no Rio, depois fez um FIC com Monique Gardenberg, também aqui durante a pandemia, mas ele tinha um incômodo. Também existe uma lenda que existe uma morte associada a essa montagem. Cacilda Becker morre em cena assim. Existem outras montando esse espetáculo, né? Então existe essa superstição. E Zé, que era um ser humano magnífico e não se relacionava com limites, ele não se relacionava com a ideia da morte. Então ele sempre tentou driblar essa história do Godot, além de que essa postura messiânica de esperar um Godot, um God, um Salvador, etc., não era bem o movimento de Zé. Então, uma ventania horrorosa aqui, começou a cair uma tempestade. Está interferindo no som? Não. Tá. Mas o que a Zé faz, então? Ele mata Godot. E você não fica mais esperando Godot. Ele faz a peça toda igualzinha, aqueles textos. Inclusive, ele é o único que monta o texto integral. Eu vi infinitas montagens de Godot, e o personagem que eu faço, que é o Pozo, eram participações muito discretas, porque eles fazem muito fragmentado. Eles concentram nos dois personagens o Godot, o Estragon e o Vladimir. O Estragão, da nossa montagem, e o Vladimir. O Pozo e o Felizardo, na versão de Zé, que é o Lucky, na versão original, eles entram mais picotados. Mas Zé teve a coragem de montar a peça inteira. E esse personagem que eu faço, então, ele se revela um parque de diversões. E aí Zé, então, monta o espetáculo integral, Na última fala, os atores, quer dizer, os personagens ficariam esperando, chega uma notícia que Godot morreu e vai todo mundo embora. Segue em frente. Só Zé Celso teria autoridade para mexer e subverter a obra de Beckett dessa forma, e, de certa forma, até melhorar. Olha só, o que está falando aqui, infelizmente, é mais garantido esperar Godot do que Gonet. Já virou uma... Não, vamos ter esperança, vamos ter esperança, não, vamos pressionar para que o Gonet se posicione, não pode ficar esperando o Gonet também. A gente tem que pressionar o Gonet. Gui, coloca aí, por favor, o carrossel de fotos do Esperando Godot. Eu peguei aqui do teu Instagram para a gente mostrar algumas fotos do espetáculo para as pessoas verem, e aí você comenta em cima. Tá certo. Bom, é um espetáculo muito, muito exuberante. Aí a Zé... Tem que aumentar mais. Aumenta um pouquinho mais para a gente ver as fotos. É ele lá na oficina, né? É ele dirigindo, porque Zé às vezes se metia mesmo no meio da peça para dirigir, mais alto, mas não sei o que lá. Ele estava o tempo inteiro, não perdia um espetáculo, anotava isso a vida inteira. Anotava tudo, acabava, chegava em casa de madrugada, passava para todos os atores todas as indicações de correções de cada espetáculo. Então, ele estava aí, nesse momento, eu não sei se era tendo uma intervenção durante o espetáculo ou fazendo um discurso depois da peça, que ela também já fazia parte. Porque Zé teve um momento que Zé foi um bode nacional. Mas, ainda bem que o Nisso Sentido do Brasil melhorou, e aí Zé foi tendo um reconhecimento em vida da grandeza dele. E ele terminou a vida com um reconhecimento, é tudo subjetivo, né? Objetivo, materialmente, nada. Mas todo esse reconhecimento que é fundamental e no patamar de grande artista. Mas isso não era assim. Quando eu conheci Zé, no final dos anos 80, Zé era um bode. Optar pela oficina... faltou luz. Não voltou. Meu Deus. Foi, voltou. Vai voltar? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Foi o... Meu Deus, o que é que eu faço?
Ainda bem que você estava no celular, hein? Se você estivesse no computador, já era. Já era, faltou luz no paraíso inteiro. Espera aí, deixa eu ver se aqui tem. Eu sei que Marcelo instalou. Essa época de chuva é sempre Ai, voltou! Voltou! Ô, Ricardo, Oi. o Gui, vai passando as fotos para as pessoas verem. Voltou, Aí, em Trezé, no Teatro Oficina, a gente fez uma temporada no Oficina, aí sou eu e o Alexandre Borges. Aí já é o segundo ato da peça, o Pozo volta cego. Ele, no primeiro ato, ele é um parque de diversões. Ele é uma montanha-russa, cheio de coisa. No segundo, ele entra mais como um cantor de ópera, assim, mais trágico. E aí é uma cena dele cego, quando ele revela que ele está cego, que ninguém sabe que ele está cego ainda. Pode ir passando. E com o brilhante Alexandre Borges, que está... Aliás, Alexandre... Aí sou eu, Alexandre Borges e Marcelo Dumont. Alexandre faz o Vladimir, Marcelo o Estragão. Maravilhosos. Maravilhosos. É uma coisa assim... Show de... É um espetáculo muito feliz, é uma direção muito redonda de Zé. É uma direção... Aí é o segundo ato, uma cena surreal. É quando todos caem no chão, não conseguem mais se levantar. É o surrealismo do texto. Mas como Zé foi burilando ao longo da vida esse texto. A tradução é dele, da Catarine Rich e da Verônica Tamaoki, que é uma pessoa de circo. A Catarine é uma francesa, Zé era tudo, né? Então conseguiram um preciosismo na tradução, porque tem uma coisa, as pessoas montam Beckett só no lado existencialista, no lado profundo, as pausas de Beckett é um mito do teatro, assim, das pessoas que fazem teatro, a pausa no espetáculo de Beckett, a pausa, não sei o que lá, a profundidade, e aí Zé vem e revela um humor evidente que tem no texto. O texto não é um lamento, o texto é uma constatação da nossa tragicidade, da nossa condição trágica, e tem um certo entusiasmo, alegria, ânimo nessa estrada, né? Sem esperar Godot. Muito bom, muito bom. E você? Essa aí é o quê? Esse aí sou eu, talvez e o grande Roderick Imerus, um ator magnífico, o cinema brasileiro não sabe o que está perdendo, uma das belezas mais arrebatadoras, assim, um homem com uma beleza de cinema, uma coisa assim histórica. Ele faz o Felizardo. E também tem uma coisa, que eu sou um opressor, né? E ele é o meu empregado, um oprimido. O que Zé fez foi colocar ele como um entregador do iFood. Uhum. Então eu estou sempre com uma corda puxando ele, eu faço horrores com ele, né? Quer dizer, eu não, né? O Pozo, enfim. O nome às vezes Pozo, né? Você não é Bozo, inclusive tem isso. Não é os personagens em algum momento ficam assim, Bozo, não! Pozo! Não me confunda, pelo amor de Deus. Ô, Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua amizade com o Zé Celso. Zé é meu irmão, meu amigo. Coloca aquele videozinho curto aí, só para a gente ver os dois dando risada, Gui, por favor. Qual? É um kit do filme que a gente fez, eu acho. Deixa eu ver qual é. A gente pode rir de tudo. É uma delícia, é uma sabedoria. Saudade. Nem fala. E eu aqui nesse espaço, que era o escritório dele, eu estou dormindo agora onde era o escritório dele, porque eram 2 apartamentos sem uma parede que está aqui atrás desse celular. Então, eu dormia lá num quarto, Marcelo, num outro, que quando eu vim da Alemanha, eu. Aí era o escritório de Zé, o quarto de Zé, e nesta noite do incêndio, quer dizer, também o Vitor, um jovem ator do Teatro Oficina, estava no quarto do fundo. Então, depois da obra, depois do incêndio, a gente terminou ficando, não teve grana para alugar os dois, que é apartamento alugado.
Zé nunca conseguiu comprar um apartamento, porque toda a grana que ele investia no teatro, no fazer teatral, nas pessoas ao redor, a desassistência à cultura no Brasil, enfim, tem sido uma marca, né? Eu vi você falando, eu vi essa entrevista que você falava que as pessoas, de certa maneira, criaram um mito, que o Zé saiu de cena de uma maneira bonita, poética. O Zé Celso, não sei se vocês sabem, morreu num incêndio nesse apartamento que o Ricardo estava, ou seja, morreu queimado. Né? E aí as pessoas de teatro criaram essa mística em torno da morte dele, e o Ricardo falou, não, nada disso, ele morreu de Brasil, ele morreu porque não tinha dinheiro para ter um apartamento próprio, e o apartamento estava detonado, né, Ricardo? Não, isso foi uma coisa... eu não sou um bom, assim, um grande... Por exemplo, eu não tenho um Twitter, eu tenho um Instagram, porque um grande amigo falou, tem que ter, senão não faz trabalho, aquelas coisas. Não apareceu nada, nenhum trabalho por causa do Instagram para mim, mas tudo bem. E pelo menos virou um ponto em que eu consigo me reunir, enfim, as fotos mais recentes, etc. Mas na época, logo depois do incêndio, e que a gente não tinha para onde ir, né? No enterro, a gente se olhou, eu, Marcelo, Vitor, a gente não tinha para onde ir. E aí, pegou fogo, perdemos coisa. Aí, enfim, o pessoal do SESC nos deu um apoio fundamental na época, a gente nos colocou durante 10 dias até a gente organizar a cabeça, etc. E aí eu ficava direto, porque os meninos ainda entraram em movimento. Eu me permitia ficar na bolha, eu fiquei no meu mundinho, porque eu seguro minha onda. Saca? Como o outro sempre me demanda, então eu ia sair de mim. Então, eu terminei ficando, inclusive, isolado num quarto, no mesmo hotel. Eu descia toda hora para o quarto deles, eles nunca desciam para o meu. Aí eu comecei a ver internet. Os comentários, a começar que eu fiquei chocado, porque as pessoas não faziam uma postagem para Zé, elas faziam para elas. Elas não estavam vendendo, elas não estavam lamentando uma boa. Claro que tem, isso a gente está falando, óbvio que há de tudo, claro, né? Eu tenho os depoimentos rasgados, etc. Mas assim, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que aproveitou a oportunidade para vender seu peixe. Então, eu não sei quem, no dia que Zé Celso me falou, eram coisas surrealistas. Aí eu comecei a ver assim, mas eu sou um ser humano que é emocionado, né? Eu sou emocionado. Aí eu comecei a me irritar e comecei a ver. Eu comecei a ver coisas assim, não saiu em grande estilo, foi fulminado pelo raio de Zeus, porra nenhuma. Aquilo que eu falei, ele morreu de precariedade, ele morreu de Brasil, ele morreu do fruto do desprezo que o Brasil tem pela cultura, pelos artistas, que não são absolutamente, quando eu falo consagrados em termos materiais, etc., que tem uma labuta cotidiana no fazer cultural, na tentativa de um avanço civilizatório. Enfim, então isso eu não achei, não foi uma coisa que me confortou. Dizer, não, o Zé saiu em grande estilo. Não, Zé saiu no ápice. Zé morreu no dia, nessa noite. Ele tinha acabado de terminar a grande obra da vida dele, que é a versão da Queda do Céu, sobre os Yanomamis, etc. Aquele livro consagradíssimo. E ele tinha acabado, junto com o Fernando Carvalho, de fazer nesta noite o primeiro tratamento dramatúrgico. Ele estava assim. Eu e ele nós tínhamos um ritmo muito parecido de horário, diferente do ritmo de Marcelo, de Vitor da Casa, que as pessoas que mais, eu digo assim, mais centradas, que dormem, que acordam cedo, etc. Eu, à noite, sempre faço teatro há mais de 40 anos. Né? Então, assim, o meu corpo se habituou a estar ativo, ligado à noite, né? Então, à noite, e coincidentemente, Zé também tinha esse hábito de varar as madrugadas, amanhecer os dias. E a gente sempre foi muito amigo, muito cúmplice, muito fofoqueiros, aquelas comunicações sem filtro, a viagem de amigos que podem, enfim,
viajar sem filtro, que podem sonhar juntos, que podem fazer reflexões, risadas, etc. Então, ele todo dia estava trabalhando até por volta das 3 da manhã, que era o horário que a gente jantava. Eu fazia nosso jantar, ou esquentava, etc. E a gente costumava ficar de 3 às 6, sempre conversando, 6 e pouco, dando risada ou não. Nesse dia, a gente foi até 6h10. E neste dia, a Daniela Mercury, que é uma grande amiga, tinha ligado, ela tinha conseguido, ela tinha falado com o Gilberto Gil e com o Merval Pereira, né, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, para ver se eles conseguiriam produzir, ou divulgar, publicar a obra completa de Zé, toda a obra dramatúrgica de Zé. Quer dizer, agora que o mundo vai conhecer Zé, né? Agora, Zé deixou um material farto, escrito. Só no computador são 30 e tantos anos de agendas, mas as agendas de Zé eram tratados, era uma coisa, enfim. Ele era um grande, todo mundo diz que Zé é um grande diretor, Zé enfim, um grande senador, um grande ator, mas Zé é um grande dramaturgo. Zé tinha um poder que poucos têm, Shakespeare, Schiller, que aparece, aqueles caras que têm uma capacidade de colocar no texto de forma magnífica, grandiosa, etc. Então, a Daniela tinha conseguido que eles recebessem um e-mail nosso solicitando a publicação da obra, que eles provavelmente iriam. E aí, a gente comemorou, inclusive eu falei, olha, a Daniela ligou, pai, ele, pô, que ótimo, pá! Aí a gente comemorou com sorvete de cupuaçu, que era uma das últimas, quer dizer, nos últimos meses ele estava completamente viciado nisso, e um amigo muito querido nosso, o produtor, Fioravante Almeida, dava toda semana, mandava aquelas caixas de sorvete de cupuaçu que vinha do Pará, vinha não sei de onde, enfim. E aí, a gente combinou, fez assim, Zé, vamos dormir, eu vou tentar acordar mais cedo, quando eu acordar, a gente vai para o computador, escreve esse negócio e manda. Tá. Fomos. Aí ele levantou, ainda tem uma imagem, assim, nesse corredor que está aqui. Nesse corredor aqui, eu lembro que tinha uma porta aqui, aí eu ainda fui atrás dele, que eu sempre ia, assim, olhando, vendo, pá. Ele estava no esplendor intelectual, mas não é demagogia. Ele estava no esplendor intelectual, cada vez mais, porque Zé virou um ancião. Eu estava fora, quando eu voltei, que encontrei, eu conheci Zé em várias fases, né? Zé, a fúria, Zé, o sei lá o quê, o dionisíaco, e me encontrei Zé, o ancião, e era amor incondicional, pelo mundo, pelo outro, pelo planeta, pelo teatro, pelo cachorro, pelos bichos, pela natureza, enfim, ele estava muito ligado à cultura indígena, tendo insights de que a cultura mais evoluída, escrevendo sobre isso. E aí, enfim, ele foi andando, ele se levantou, ele estava entupido de casaco, com um gorro, caiu no fundo, com um gorro, e aí ele virou e falou assim, faz frio, velho sente frio. Aí eu fui atrás dele, fui olhando assim, porque, isso que eu estou falando, ele estava no esplendor intelectual, mas ele estava fisicamente muito comprometido, sobretudo a mobilidade. Então, um fio no caminho podia ser um grande obstáculo. Então, a gente tinha, não só eu, obviamente, mas nesse momento, enfim, estou falando de mim porque era eu que estava, tinha essa atenção que a gente dedica aos grandes amigos, aos grandes amores da vida, aos grandes... enfim, é aquela vontade de estar junto, de cuidar. E esses fios estavam desencapados? Não, aí não. Isso estou dando um exemplo no caminho. Então ele foi nesse corredor e aí ele comentou isso. Faz frio, o velho sente frio. Eu fui atrás dele, vi que ele deitou, tudo ok, pá. Tinha um negócio de um aquecedor no quarto dele, que saía do quarto para o gabinete, que é onde eu durmo atualmente, que eu tinha acabado de chegar da Alemanha, e os alemães são muito paranoicos com fogo, quer dizer, paranoicos não, são muito prevenidos, né? Assim, um filé que eu fazia em casa, apareceu um bombeiro uma vez, e eu não sabia o que estava acontecendo, que começou a explodir tudo de alarme, eu não sabia o que... enfim.
E então, isso é muito criterioso. E quando chega, eu bati o olho naquele aquecedor, enfim, aquela coisa que você processa, mas é isso, né? Assim, tá. Neste dia, eu fui lá com ele e eu parei ainda, olhei, vi que o tal aquecedor estava bem longe da cama dele. Aí, pá. Isso foi, ele se dirigiu às 6h10 do quarto. 7h30, eu já estava lá embaixo na rua, de meio de cueca, meio de pijama, completamente desnorteado, porque eu fui o último a acordar, segundo o médico e o delegado, hipóteses, óbvio. Ninguém sabe direito das coisas assim, com a precisão. Talvez eu tenha sobrevivido por 2, 3 minutos, porque quem mais inalou o gás carbônico fui eu, porque eu fui o último a acordar, eu não ouvi nada, exatamente estava no primeiro sono, né? Aquela coisa assim. Sabe-se lá por quê? Eu abri o olho. E eu tenho uma mania de deixar tudo aberto, mesmo no inverno. As pessoas que moravam comigo na Alemanha ficavam loucas, porque em algum momento eu abro a janela, preciso de corrente de ar. A brisa da Bahia que a gente vai atrás a vida inteira, né? Sim, é verdade. E lá tem brisa, isso, né? Essa brisa que nos mina, que nos limpa, né? Que torna a vida mais suave. Aí eu me lembrei que nesta noite, como era um frio muito grande, eu deixei uma brecha da janela aberta. E eu abri o olho e vi assim, a primeira imagem era, eu fiz assim, meu Deus, o céu de São Paulo dentro do meu quarto. Eu estava meio fascinado, porque eu estava doidão também, não sabia, né? Aí eu levantei assim a mão, na mesma hora veio a associação, mas eu não deixei a janela aberta ontem. Aí me levantei, aí que eu fui vendo já labaredas, coisas, me lembrei, a gente lá, nossa família, a gente tinha uma casa na ilha, lá em Mar Grande, e a gente passava de dezembro a março lá na ilha. E às vezes os nativos, os chamados nativos, faziam, na época, incineração a céu aberto, queimava lixo. E quando eu saio do meu quarto, meu cheiro foi esse. Eu ainda associei assim, já meio doidão. Eu fiz, meu Deus, São Paulo esculhambou mesmo, hein? Até aí, estou queimando lixo no meio da rua. Foi o primeiro pensamento. Aí eu saí da sala, essa onde a gente está agora, onde eu estou agora. Aí foi a primeira vez que eu encontrei Zé no chão, enfim. Aí foi uma tragédia, né? Então eu não vejo nenhum valor simbólico dessa saída de Zé. Zé saiu no momento em que ele não estava querendo sair, que ele estava afiado para fazer o grande espetáculo da vida, que vai ser montado pelo Marcelo Dumont e pelo Roderick Imeros, na sequência. É um espetáculo de uma logística muito grande, trabalha com muitos indígenas, com muitos brancos, com muitos... Enfim, não é uma produção simples. Mas aí isso me gera uma certa irritação. É engraçado porque saiu esse corte que você viu, que foi um corte de uma entrevista que eu dei para o grande ator Jackson Costa, baiano também. Eu até separei aqui uma foto dos Catedrásticos, que foi o grupo que você fazia parte, né? Você fundou, maravilha. A gente gravava letra de música baiana. Onde o Zé Celso te viu em ação, né? Olha o Jackson Costa e Síria Coentro, Maria Menezes e eu. Sempre tinha uma quinta pessoa. Em algum momento foi Meran Vargens, em algum momento foi Zé Brito, em algum momento foi Regina Dourado, falecida, em algum momento foi Marisa Baruti, em algum momento foi Eliana Pedroso, enfim, todas as pessoas da Bahia, né? Zé nos conheceu fazendo esse espetáculo em 1989, quando a gente veio para São Paulo. Era humor, né? Era humor, dos Catedrásticos, era humor, né? Humor rasgado, era uma comédia. A gente declamava letra de música baiana na época do boom da Axé Music, como se fossem letras de músicas, como se fossem pérolas de poesia. Então, foi uma ideia do Paulo Dourado. Por exemplo, vamos lá, deixa eu ver uma. Vamos começar com o Faraó. Deuses, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico,
A ênfase do espírito original, Shu, formará no Éden o ovo cósmico. A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu. A imersão, nem Osíris sabe como aconteceu. Há uma outra que Jacques fazia como é? Como é? Me deu um lápis e um papel. Eram meio enciclopédicas essas letras, né? Parecia que as pessoas pegavam um verbete e musicavam, né? Essas sim. Essas dos movimentos, dos blocos afro, enfim, com certeza. Mas tinham também as que tinham uma pretensão intelectual ou erótica. Sei lá, tem uma... Eu fazia Abre a Rodinha a vida inteira, mas é mais performática essa. Tem uma que eu amo que Jackson fazia, que é... Como é? Me deu um lápis e um papel de furta-cor para eu fazer carta de amor, morena. Eu te futaco, te futeco, te futuco. Tô maluco. Me futacas, me futecas, me futucas. Tais maluca. O que isso era o auge do Axé Music, a explosão, o boom do Axé Music. E a gente cantava aquilo, dançava, pulava, e ninguém ouvia o que se falava. O grande insight de Paulo Dourado foi tirar essas músicas. Claro que é uma visão escrota também, claro, o teatro se permite a ser cruel, óbvio. A gente tirou toda a melodia, toda a parte musical e declamava como catedráticos, né? Aí isso seria uma atividade de greve na Universidade Federal da Bahia um dia. Aí foi avisado que os catedráticos iriam. As pessoas achavam que era um grupo de argentinos. Aí botou Los Catedráticos. Aí viramos Los Catedráticos, né? E ficamos quase 2 décadas fazendo isso, lotando, fazendo para 20 mil pessoas, para 40 pessoas, em todos os espaços que você imaginar, no Juliano Moreira, no sanatório, no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, dentro da sede do Olodum, porque a gente foi acusado, logo no começo também, a gente foi acusado de racistas, que estava mexendo com a cultura popular. Aí o Olodum... Aí o Olodum disse que não é nada disso. Aí nos convidou, a gente foi se apresentar no Olodum e eles vieram se apresentar com a gente no teatro. Mas por que eu cheguei nisso tudo? Porque eu vou falando, você viu, como um bom baiano, se você não me interromper, eu vou falando. Falando dos Los Catedráticos. Eu queria mostrar aqui para o pessoal. Tem uma pergunta aqui do Gilson Santos que eu quero que você responda. Caso produzam um filme sobre Zé Celso, qual ator poderia interpretá-lo? Você aceitaria o desafio? Óbvio. Eu tenho essa fantasia, já tive algumas fantasias, eu conheço muito Zé, até trejeitos de Zé, mas, enfim, isso seria Zé no momento da vida, né? Porque Zé tem vários estágios, é isso, Zé tem o registro filmado, a família dele, o pai dele, tinha uma câmera Super 8, fazia filmes, ele com João, o irmão, enfim, o Luiz Antônio Martinez Corrêa, que foi barbaramente assassinado nos anos 80, aquele crime homofóbico, de 100 e tantas facadas, e foi uma coisa que marcou muito a vida de Zé, a obra de Zé, e até hoje o Teatro Oficina, todo dia 23 de dezembro, a data do assassinato do Luiz Antônio Martinez Corrêa, que era também um grande diretor de teatro, só que num estilo mais... Irmão do Zé. Ele era radicado no Rio e trabalhava muito com musicais, com as estrelas todas, etc. Aí, da onde vem Catedráticos, não é isso que a gente está em Catedráticos? Mas eu queria, já que pegando o gancho do Gilson, falar sobre o Padre Pinto. A gente não vai chegar no tempo. O tempo aqui é curto, eu estou aqui de olho em você e no tempo, tá? Então eu quero... Ele, por enquanto, não vai fazer o Zé Celso, mas vai fazer o Padre Pinto. Não sei se vocês lembram do Padre Pinto, que era uma figura folclórica que tinha lá na Bahia, um padre assumidamente homossexual, né? Uma figura extraordinária. Extraordinária. Coloca as fotos dele. A gente não pode pegar vídeo. Olha ele vestido de candomblé.
Padre Pinto é uma figura extraordinária. Eu tive o Anjo da Guarda, os Anjos do Teatro, me sopraram no ouvido. Convida Luiz Marfuz, um grande diretor da Bahia e um grande dramaturgo, talvez o dramaturgo mais afiado, mais consistente vivo hoje em dia. Eu não conheço nenhum texto mais grandioso. Olha, Alexandre Caetano, foi uma na obra boca. Na época. Padre. Ele é padre, gente, era padre da Igreja Católica. Ele morreu em 2019. O que você vai fazer com ele? Você vai fazer uma peça? Como é que vai ser isso? É isso. O Luiz Marfuz, esse grande diretor da Bahia, um grande dramaturgo, grande premiado, insisto, para mim, um dos maiores dramaturgos vivos do planeta. A gente, Maurício Magalhães, que é também o idealizador do projeto, junto com a gente, mas Magalhães também é baiano, ou seja, você já viu que é uma confraria baiana, né? E um amigo nosso do elenco, paulistano, até falou assim, enfim, a colonização baiana, porque a gente vai começar o processo com sei lá, o Marfuz está chamando de uma oficina de baianidade. Aí a gente vai trazer uma professora de corpo, enfim, oficina de baianidade, ou seja, vamos fazer mesmo a colonização baiana, vamos colonizar São Paulo de vez. O Padre Pinto, então, enfim, foi esse personagem fascinante, extraordinário, e que eu paquerava à distância sem conhecer profundamente a figura dele, a vida dele. Aí, dei esse briefing para Marfuz e para Maurício. Marfuz se empenhou, Maurício investiu, e Marfuz, que é um professor da universidade, ligado ao núcleo da Universidade Federal, à USP, etc., ele contratou uma equipe de historiadores e eles passaram, então, 1 ano e meio pesquisando a vida do Padre Pinto. A gente está com um material inacreditavelmente rico. Isso vai ser para um longa-metragem, para uma série, sei lá, para quê. Aí o que é que Marfuz fez? Marfuz transformou, pegou essas histórias todas e reinventou a vida de Padre Pinto. Então a gente vai do começo. Enfim, a história dele, que é uma figura, o que é que ele faz? Ele era responsável pelo Terno de Reis da Igreja da Lapinha, em Salvador, que na Igreja Católica é uma festa tradicional, como a Páscoa, etc. Então, todo ano ele fazia esse cortejo dos Reis Magos, se eu não me engano, foi em 2006, eu não lembro exatamente o ano, eu sou péssimo de datas. Está lá o prefeito, as autoridades religiosas, todo mundo esperando. Aparece Padre Pinto de Oxum, desfilando Oxum, e ele começa a fazer as missas com elementos africanos, indígenas, portugueses. Ele ia fazendo altas performances dentro da igreja. Ele vira pop, completamente pop, começa a haver também escândalos, tanto na comunidade como na igreja. Estou abreviando. Há um rompimento com ele pira total, vai para a gandaia, tem vídeos dele nas boates gays do centro da cidade, mais underground, ele de Carmen Miranda, pirando, enfim, denunciando os padres, que eles gostavam de praticar sexo oral, aí, uma linguagem mais rasgada, até chula. E aí ele começa a pirar, ter esse conflito com a igreja. Fala-se que a Igreja Católica mandou um olheiro do Vaticano, fica observando, e aí isso é um fato. Aí o que é ficção, o que não é, a gente vai... o que é fato é que um dia ele acorda no Farol da Barra, no Porto da Barra, nu, aparece 5 horas da manhã, completamente nu, acordando em delírio, pedindo a quiabada da mãe. Aí ele é recolhido, a igreja pega, ele vai para uma... Eu não sei como falar, eu tenho medo de falar palavras muito pesadas, eu não sei exatamente. Não é clausura, é quando a pessoa... É uma espécie de clausura, né? Sim. Quando ele vai e fica recolhido, reaparece, se eu não me engano, 2 anos depois,
como terceiro assistente da igreja onde ele era a estrela, meio dopado. Coitado! Não sabia que ele tinha tido esse fim trágico. E morre. Coitadinho. Aí houve especulações de que tinham matado ele, mas não. Eu queria, por roteiro, mas, não para a vida... mataram, né? Claro, óbvio, mas assim, não o ato em si. Eu queria, por roteiro, até queria, por roteiro, que a Igreja Católica tivesse pegado, feito a lobotomia. Inclusive, eu achava que era essa história, mas não. Parece que ele entra numa depressão muito profunda quando ele é recolhido, e a depressão, obviamente, ele já tinha problemas, parece de pressão, cardíacos, e aí vai entrando num processo cada vez mais... e morre. E é uma vida extraordinária de alguém que quis ir além, que tentou transformar, tudo bem, de maneira absolutamente radical, mas que quis transformar uma instituição, abrir mais a instituição. Ele não queria sair da igreja, ele queria ser como ele era e padre. Não deu, morreu. E a gente está contando essa história nesse texto, insisto, é um texto magnífico do Luiz Mafra, magnífico. Até quando eu li o texto pela primeira vez, eu fiz, rapaz, você conseguiu fazer um texto maior do que o personagem, assim, tão grandioso, ele ficou até meio assim. Eu fiz, não, mas isso é um elogio, porque é incrível o que o cara fez, é incrível. A gente estreia no dia 23 de janeiro, no Sesc Pompeia, abrindo a temporada de teatro do Sesc Pompeia. Pelo amor de Deus. Não, mas antes, eu preciso dizer uma coisa, antes que acabe. A gente vai fazer Portugal, Esperando Godot. Quando a gente acabar, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente faz 2 semanas. A última semana de novembro e a primeira semana de dezembro. No teatro, se eu não me engano, é Carlos Gomes. E aí a gente, quando sair do Rio, a gente vai colocar o Esperando Godot no Oficina até o dia 23 de dezembro, que é quando tem esse ritual em homenagem a Luiz Antônio. E aí as atividades do Teatro Oficina são oficialmente encerradas no ano. O que eu não vou estar doido, porque eu vou estar ensaiando, criando o Padre Pinto, indo para o Rio, ensaiando aqui em cartaz. Eu só estou pedindo a Padre Pinto para me dar saúde e pix. Não, eu quero manter a saúde. Eu quero mostrar, a gente está chegando no final da entrevista aqui, tá, gente? Que a gente já, como sempre, passou do tempo, mas eu quero mostrar para vocês o Ricardo Bittencourt em cena no Fausto, tá? Que é o último espetáculo do Zé, que o Zé dirigiu. Coloca aí, por favor, Guio, ele no Fausto. Máquina, tá? Foi? Como é que a gente vai fazer um texto medieval agora? Dentro desse símbolo, o nome secreto do Deus. Inciso. Tem sentido corrente, de trás pra frente. Anagrama. Tramas. Vou fazer um musical, não musical. Visíveis no céu, maníaco. Figuras, letras, signos do zodíaco. Estrela errante, espírito levante. Tá lindo, Zé, ótimo. Um musical, não musical, é isso aí. Vamos nessa, tá tudo certo. Imagina o que vão dizer dessa festa. Que nós estamos fazendo evocação do diabo. A grande Leona Carvalho. Maravilhoso! Viva Zé! Só Zé para transformar um texto medieval. Quando você vir o Fausto, não vai acreditar. Nas associações que Zé traz, ele trouxe tudo para a travessia brasileira. Foi exatamente no momento de transição do governo, da eleição de Lula,
essa última eleição, e aí ele traz tudo para cá. E a peça ficou, a gente fez agora na Bahia, através do CCBB, a gente fez na Bahia e em BH. A gente espera e deseja fazer no Rio de Janeiro ano que vem. Ô, Ricardo, me dá uma curiosidade minha. O que o Zé Celso pensava do Silvio Santos? Você sabe que eu não suportava o Silvio Santos, tá? Detestava. Eu detestava o Silvio Santos. E quando eu postei na morte dele que ele era um aproveitador do povo, nossa, você precisa ver como eu apanhei. Me xingaram tanto. O que você achava do Silvio? Olha, eles tiveram uma relação antagônica, de antagonistas a vida inteira. E isso termina, eu acredito que termina sendo, às avessas, um muso inspirador, tanto um quanto o outro. Um muso inspirador no sentido da luta. Né? O Silvio Santos representava, de certa forma, sobretudo diante do Teatro Oficina, a especulação imobiliária, toda a gula e a ganância do sistema, desse processo neoliberal. Então, é óbvio que era um antagonista. Teve um fato que não sei se vocês sabem, eu acho que isso é público. Teve um momento da vida, eu morava até na casa de Zé nessa época, que teve um dia que o Silvio Santos ligou para ele e tentou subornar. Fez, olha, dou 5 milhões e você esquece disso. Zé ficou chocado, ligou para a Mônica Bergamo e falou, ó, acabei de receber o Silvio Santos tentou me subornar. Enfim, mas Zé foi ficando, estou lhe dizendo, Zé foi virando um ancião muito amoroso, muito... Enfim. E aí ele teve uma reunião que está filmada, talvez vocês encontrem isso no YouTube, que é nojenta. Você vê o Dória e o Silvio Santos, aí você vê a forma aqui do Silvio Santos, a deselegância, um perfil... Enfim, um perfil exatamente oposto ao perfil de Zé, né? Que tinha a pulsão da vida pela vida, e uma visão menos, quer dizer, nada mercadológica da vida. Então, eu acho que, de certa forma, eles foram fonte de inspiração um para o outro, e no sentido o reverso, né? Do combate, qual o sentido da luta, né? Você tinha falado um pouco do Gregório, a gente não tem tempo de falar não, né? Vamos falar. Agora a gente está chegando no final, como todos e todas que vêm aqui no nosso programa. Ricardo Bittencourt trouxe uma dica cultural para vocês. Primeiro ele vai falar da dica e depois eu combinei com ele que ele ia declamar um poema de Gregório de Matos Guerra, que é, né, nosso conterrâneo, nosso ídolo há quantos séculos? 4. E é a minha missão. Gregório eu tomei para mim. Teve uma época que eu andei circulando e tinha uma relação com uma companhia de teatro de Portugal, e eu começava a perguntar, lá eles, enfim, eu também tenho uma ligação muito forte com a Alemanha, e como eles tratam os poetas, né? O Schiller, o Goethe, assim, os poetas são reverenciados, tem estátuas, tem coisa. E aí eu comecei a perguntar, assim, pessoal intelectual bacana, assim, gente nata, assim, você conhece Gregório de Matos? Ninguém conhecia. Aqui no Brasil também, né? Na Bahia até que as pessoas sabem, as pessoas sabem uma frase ou outra, mas que é o nosso primeiro poeta, o iniciador da literatura brasileira, de uma atualidade perturbadora. Aí eu tenho um solo, que aí quando eu fui lá, que eu descobri isso, eu voltei para Salvador, dirigi um evento, e nesse evento Mateus Aleluia, que é um grande... Adoro, dos Tincoãs. Aí eu, conversando com o Mateus, eu falei do projeto que eu estava querendo fazer uma peça sobre Gregório, que eu estava indignado, que ninguém conhecia Gregório, ninguém sabia de Gregório, meu filho nunca tinha lido na escola Gregório. Pá. Aí ele fez, você sabe que os restos mortais dele estão em Recife até hoje? Aí eu peguei como causa para mim. Eu fiz, não. É porque, o que é a Bahia? Bom, de Gregório foi degradado para Angola, exatamente pelo poder e veemência da sua poesia, do seu texto. Ele é degradado para Angola, fica 2 anos lá. Ele faz uma articulação com os rebeldes, com o rei de Portugal,
E aí, enfim, os rebeldes achavam que ele era ligado aos rebeldes, o rei achou que ele era ligado à coroa. Quer dizer, que ele era amigo do rei. Ele fez uma poesia esculhambando com o namorado do rei, Mari Nicolas. Inacreditável, isso em 1500 e tanto. Não, 1600, mentira. Ele nasceu em 1636 e morreu em 1696. Ele com 59 anos. Aí eu tomei para mim. Então, essa causa, já que eu pus a Prefeitura de Salvador, já que eu pus ao governo do Estado, de fazer um grande movimento simbólico, de resgatar Gregório, trazer os restos mortais simbolicamente para a Bahia, fazer um movimento, um monumento, assim, pequenos sintomas. Existe o teatro em Salvador, o Teatro Castro Alves, aquela imponência maravilhoso, Castro Alves, que fala maravilhoso, mas fala com português de Portugal, né? O Gregório talvez seja o nosso primeiro baianês. Ele falava o baianês, o português do Brasil. Ele tem um teatro menor, que vivia fechado, agora não, agora está aberto. Mas, assim, enfim, eu acho que a Bahia deve isso a Gregório de Matos. Eu tenho um projeto também de tentar... eu vou fazer. A tradução das poesias do Gregório, algumas, uns 40 e poucas, para o idioma alemão. Eu fiz o Gregório lá em português, entre uma onda e outra da pandemia. E foi um acontecimento. Eu ficava chocado, tinha muito brasileiro, mas a segunda apresentação só tinha alemão. E eu, até que você fala aquela coisa assim, porque até o nosso talento nesse espetáculo foi tornar Gregório acessível. Eu fiz na periferia de São Paulo, Sinara. Eu fiz na periferia de São Paulo. As pessoas não iam embora. Eu ficava lá depois, os produtores sempre odiavam, porque tinha que ficar comigo até o final. Eu ficava 1 hora, 2 horas conversando com a plateia, com estudantes, com gente. Enfim, fiz no Sesc Pinheiros, que é um Sesc bacana. Tive muita dificuldade de fazer em Salvador. E esse é o espetáculo que eu fiz com o Zé. Foi a última vez que o Zé me viu em cena. Inclusive, ele já tinha visto esse espetáculo aqui em São Paulo. Mas eu fiz no ano passado 2 dias no Oficina, porque eu preciso trazer Gregório. Gregório é uma causa minha, é uma pauta minha da vida. Eu vou a vida inteira trazer Gregório. Ricardo, deixa eu colocar aqui sua dica. Coloca aí a minha dica é o mergulho... Ai, meu Deus. Mergulho no mistério dela. Aí, é o mergulho no mistério dela. É uma peça dirigida pelo imenso Marcelo Drummond, hoje o presidente da companhia Oficina Usina Zona, Teatro Oficina, um texto inédito da Leila Assunção. O texto é uma delícia, com a Kate Hansen e a Nicole Puzzi, 2 estrelas do cinema, e a estreia foi ontem. Eu fiquei muito... Em qual teatro? Está no Teatro Sérgio Cardoso, na sala menor, se eu não me engano, o nome é a Sala Pascoal Carlos Magno, de segunda a quinta, se eu também não me engano. Mas é uma peça divertidíssima. As mulheres... Cartaz, ó, de 14 a 31 de outubro, de segunda a quinta, às 18h30, nova peça de Leila Assunção, direção de Marcelo Drummond, com Nicole Puzzi e Kate Hansen, pessoal de São Paulo. Fica a dica aí para vocês. E o nosso querido Ricardo, de despedida, vai declamar um poema do Gregório de Matos. Olha só, como eu não gosto de fazer coisa fácil na minha vida, eu vou fazer justo um que eu não faço na peça. E eu quero, na próxima montagem, colocar, que é considerado... Eu nem sei se eu sei todo, mas você vai pegar o espírito da coisa. É considerada a primeira poesia antropofágica brasileira. Inclusive, anos atrás, o Zé concorreu para um prêmio internacional, e a Fernanda Montenegro escreveu um texto sobre o Zé, que começava assim, que ele vem de uma linhagem, aí ela começava com Gregório de Matos, ia até chegar em Zé. É incrível. Esse texto é considerado a primeira poesia antropofágica, não tem título, é assim. Talvez eu me atrapalhe no meio, tá? Mas aí faz parte. Indo à caça de tatus,
encontrei Guatimondé, na cova de um jacaré, tragando 13 terus. Eis que dou surucucus, como 2 jaratacacas, vi vir atrás de umas pacas, e a não ser um preá, creio que um tamanduá não escapa de viracas. De massa, um tapiti, um cofo de sururu, 2 pulsais de baiacu, samborá de murici, com a raiz de aipim enfiada no imbé, vos envio de Passé, Gaiamum e Caiaganga, que são lá de Jaratacanga, Bagre, Timbó, Yampupê, minha rica Cumari, minha bela Camboatá, como assim de Pirajá, me desprezas, Tapiti, não vede que esses olhos Timbó, amante mais que cipó, desprezado Yampupê, pois se eu fora a Zabelê, vos mandara um miraró. Não é uma maravilha? Muito bom, Ricardo. Olha, querido, felizmente o nosso tempo acabou aqui. Foi um prazer enorme conversar Prazer é com todo você. meu, estou me sentindo chiquérrimo conversar com você, Sinara. Vai estar aí no Rio de Janeiro, a peça, esperando o Godô, no último final de novembro, primeira semana de dezembro, depois no Oficina, e na semana que vem a gente parte para Portugal. Lausanne, Águeda, Aveiro e Coimbra. Tá bom, Ricardo. Ó, muito obrigada, viu? Um bom final de semana para você e volte sempre. Meu amor, quando você chamar, você conhece aquela música, Dona Cano chamou, eu vou. Tá isso. Obrigado. Um beijo enorme. Você vai ver Godot, vai ver tudo, viu? Tá condenada. As pessoas te adoraram aqui, depois você lê os comentários. Parabéns, Ricardo Bittencourt, excelente, como de costume, Rogério Matuque, Miriam Ramos, muito bom. Haroldo Lacha, quem me dera ter esse talento do Ricardo Bittencourt. Alice Bittencourt, boa noite, galera. E a Marina Borges falou aqui, ó, nossa, que tudo, amava os Los Catedráticos. Fui em Valença, Bahia, em Salvador, foi tudo de bom, bons tempos, vocês arrasaram. Obrigada. Era pop. Catedrático era pop. Zé, quando nos viu, escreveu um texto belíssimo. Dizia que a gente mais parecia um grupo de rock do que uma companhia de teatro. Beijo grande. Obrigado. Longa vida para todos nós. Saúde, muita saúde e muitos piques. É isso aí. Tchau, querido. Tchau, meu bem. Obrigado.